nos últimos dias e a presença de algumas casas espíritas aqui de Tupã-Siretã, né, para a gente dar uma amplitude, uma divulgada nas atividades dessas casas e também destacar um evento que elas estão unidas, né, preparando para o próximo dia 27 de março, quando teremos uma palestra aqui em Tupã-Siretã que estará acontecendo com o tema O que é o Espiritismo. Mas também para a gente falar um pouco mais das casas, hoje nós estamos recebendo a presença da presidente da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, Ariete Maria Zagreas Bortolini, e o presidente da Sociedade Espírita Amor em Jesus, o José Roberto Scapim, que estão aqui junto conosco para a gente falar um pouquinho das casas e também desta palestra que eles estão dando destaque para que você possa estar conhecendo ou se aprofundando no Espiritismo. Por uma gentileza, né, e até uma educação, né, o José Roberto Scapim combinou comigo para a Ariete, a nossa dama aqui presente, ser a primeira a trazer as informações. Ariete, obrigado pela sua presença aqui e seja muito bem-vinda. Bom dia, como é que está? Tudo bem? Tudo bem, nós que agradecemos, né, podermos estar aqui divulgando o Espiritismo, divulgando essa doutrina da qual nós fazemos parte, trabalhamos, e é uma doutrina que nos traz muito consolo, traz muito aprendizado. Então esse é o nosso objetivo e estamos muito bem, graças a Deus. A gente até combinou de você falar um pouquinho da sociedade, mas se importa de falar um pouquinho de você? Como é que você chegou no Espiritismo ou como é que ele chegou até você? Fazem uns 10, 12 anos, por curiosidade, né, porque a questão da mediunidade, que começou a despertar, já desde criança já tinha esse fato que ocorria, mas eu não compreendia muito bem. Uhum. A minha avó era espírita, tentou me levar para a doutrina, mas não conseguiu. E aí depois as coisas foram se encaminhando de um modo que eu comecei a frequentar a Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, como participante apenas, né, assistindo às sessões, e de repente comecei a ter vontade de aprender mais. Comecei a ler em casa, estudar em casa, até no começo com muita vergonha, aquele receio de que os outros fossem pensar. Mas quando eu comecei a conhecer, eu vi que não era nada disso, que era um tabu que a gente cria da doutrina, né, do espiritismo, achando que apenas a manifestação espírita é o espiritismo. O espiritismo não é isso. O espiritismo é o nosso crescimento, busca o nosso crescimento, a nossa evolução moral. Então, quando a gente conhece, a gente estuda, a gente aprende e a gente descobre que ele vem nos trazer maneiras, formas da gente mudar a nossa maneira de ser e nos melhorar um pouquinho a cada reencarnação que a gente vem aprendendo e evoluindo. E aí eu comecei a estudar na Casa Bezerra de Menezes, fiz os 5 anos de estudo e hoje, por não sei te explicar como, mas comecei a trabalhar com evangelização na biblioteca e recebi o convite para trabalhar com um grupo de estudo mediúnico, que seria o estudo para ensinar, ajudar a aprender a parte mediúnica. E quando eu vi, já veio o convite para assumir a presidência da casa junto, não sei como aconteceu, quando vi, já estávamos trabalhando, eu e a Vilma, né, assumimos a presidência da casa e estamos fazendo algumas mudanças esse ano, procurando trazer trabalhadores antigos que depois da pandemia se afastaram e acho que não acharam como retornar. Então, assim, foi assim que começou a minha trajetória e nós estamos tentando integrar bem a casa. Aliás, nos fala um pouquinho da casa, você que é presidente hoje, né, nos conta um pouquinho do qual é a história da Espírita Bezerra de Menezes e quais são as atividades, a agenda de trabalho lá. Uhum. A Sociedade Espírita de Bezerra de Menezes teve, na verdade, a sua origem com a Ana Maria Pires de Almeida, a nossa avó Ana Maria, que é uma trabalhadora espiritual da nossa casa. Ela muito nos auxilia até hoje. A avó Ana Maria morava no interior do município de Tupã-Siretã, numa fazenda. E o marido dela, ele viajava muito, por causa que carregava gado e trabalhava, e ela ficava sozinha com as crianças em casa. E ela começou a ouvir barulhos, batidas, manifestações dentro da casa, que no começo assustaram muito, porque ela não compreendia esse fato. Depois disso, um tio dela, que já tinha um pouco de conhecimento da doutrina, disse a ela que ela tinha mediunidade e que ela precisava estudar, desenvolver essa mediunidade. E aí ela se mudou para Santa Maria, porque aqui em Tupã não tinha, Cruz Alta, aqui perto não tinha nenhuma casa. Ela se mudou para Santa Maria para fazer estudos, para aprender sobre o Espiritismo. Lembra que ano isso ou não?
Deve ter sido por 30 e poucos, 1930 e poucos. E aí depois ela retornou a Tupã-Sertã. E em 1941, dia 18 de outubro de 1941, a nossa casa foi filiada à Federação Espírita. Então a nossa casa já fez, em outubro do ano passado, 82 anos de federada. Então é uma das casas mais antigas, né, é a mais antiga de Tupã. Ela deu origem a outras casas, inclusive ao Amor em Jesus, ao Chico Xavier. E assim, a nossa casa, então, dali em diante, começou a desenvolver atividades. Primeiro, claro, que passou por um momento assim muito difícil. Imagina se hoje ainda há um certo receio com relação ao espiritismo. Imagine em 1941. De apedrejarem a casa, sabe? Dizendo que era coisa do demônio, esse tipo de coisa que a população fazia. Então foi uma época muito difícil, mas a avó Ana Maria sempre enfrentou com muita firmeza, teve o auxílio da família, construiu um chalezinho, que foi a primeira sede da casa, e depois esse chalé foi reformado, foi construído, e é o que é a nossa sede hoje. Cada presidência que passa faz um pouquinho e a nossa casa vai crescendo. Endereço da casa e agenda de trabalho. Endereço da casa... Ai, agora eu me esqueci o nome da rua. Eu não trouxe anotado. O Betinho é do Correio, ele tem que saber. Correio. Eu acho que o Beto está... Isso, Carlos Marense de Abreu. Agora o número exatamente eu não me lembro. Fica próximo da que região? Fica bem... A rua atrás ali da prefeitura. Da prefeitura? Sim. Lá no Alto da Medeiros, né? Isso. Tá. E horários de trabalho, como é que funciona? Bom, a nossa casa ela tem atividades na segunda-feira à noite, tá? Às 19h30. Nós temos sessão pública, nós temos prece, a exposição doutrinária e passes. Esse ano nós iniciamos, pela organização do seu Rivail Pires de Almeida, no turno da tarde. Na terça-feira também estamos tendo já a segunda sessão pública, tivemos ontem, para aquelas pessoas que têm mais dificuldade. Agora vem o inverno, tem crianças. Então, às 15h30 é feito a parte de preces, irradiações, a exposição doutrinária e passes. E também um atendimento fraterno, assim, mais seletivo, para aquelas pessoas que estão passando por alguma dificuldade e precisam de um diálogo. Então, é feito esse atendimento. E depois é encaminhado para a quinta-feira, onde é feito o atendimento real. Na quarta-feira nós temos estudo, na terça à noite também há estudos. Ontem até começou uma turma de primeiro ano, 30 inscritos nessa turma, uma turma bem grande. Na quarta-feira também temos estudo, os estudos mediúnicos são na quarta e a sessão mediúnica também. E na terça-feira à tardinha também temos uma sessão mediúnica, que é só para os trabalhadores que trabalham na mediunidade. E na quinta-feira à noite, a partir das 18 horas, nós temos atendimento fraterno, que é um diálogo fraterno, como eu já tinha explicado antes, para aquelas pessoas que precisam de uma palavra, ou às vezes até para desabafar, para colocar algum problema. Então é feito à luz da doutrina espírita. Então os trabalhadores fazem, com base no Evangelho segundo o Espiritismo, esse atendimento. Às 18h30 nós temos o Evangelho na casa, que é um estudo para aquelas pessoas assim que não têm ainda condições de começar o estudo na casa, mas querem conhecer um pouquinho. Então são convidadas para as 18h30 irem até a nossa casa e aprenderem um pouquinho juntas, né, com a pessoa que dirige esse trabalho, que são cada dia uma, a conhecer um pouquinho o que a doutrina espírita nos traz. E na quinta-feira, às 19h30, então, sessão pública, com passes, preces e radiações, exposição doutrinária, os passes especiais, que são para aqueles que passaram pelo atendimento fraterno. E daí recebem aquele passe de tratamento, junto com água fluidificada, né, e junto com o Evangelho no lar, que também é uma indicação que a gente faz, a gente explica como fazer, que é um amparo, um apoio que a pessoa consegue a partir, né, do estudo do Evangelho na sua casa. Perfeito. Sexta tem um descanso. Sexta, nós só temos uma vez por mês, daí para os trabalhadores e estudantes da casa, uma mediúnica especial para recebermos orientações de espiritualidade,
mas daí é só para os trabalhadores e estudantes. Quer dizer, tem atividade de segunda a sexta. Segunda a sexta. É direto. Direto. Muito bom. Bem, a Arieste, que é presidente da Sociedade Espírita Bezerra Menezes, nos trouxe algumas informações. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial e depois a gente fala com o José Roberto Escapim, o Betinho, que é presidente da Sociedade Espírita Amor em Jesus, para nos falar um pouquinho também dessa entidade e depois destacarmos um pouco mais a questão da palestra que vai acontecer no próximo dia 27, aberto ao público em geral, na Casa de Cultura, a partir das 19 horas, com o tema O que é o Espiritismo. Eu vou um rápido intervalo. Pessoal, no bloco anterior conversamos com a presidente da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, Ariete Marisa Grez Bortolini. Está aqui junto conosco o José Roberto Escapim, presidente da Sociedade Espírita Amor em Jesus, para a gente falar um pouquinho também da Sociedade Espírita Amor em Jesus. Não sei se tu já contou para nós, Betinho, a tua história no Espiritismo, eu não me lembro, acho que não. Como é que tu chegou a ele ou como é que ele chegou até você? Bom dia. Bom dia, Miguel. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade que nós podemos explanar sobre a doutrina. E a minha trajetória dentro da doutrina foi através do momento de dificuldade, da dor, ao qual eu busquei o auxílio na Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. E ouvindo que a doutrina passava, né? E no salão com muitos irmãos lá escutando, e era como se as coisas fossem direcionadas só para a gente. E com certeza teve um significado, né? E agora, como nós estávamos falando agora há pouco, o ser humano, nós temos uma capacidade muito grande de resolver todas as situações. Tudo está dentro de nós, né? E muitas vezes pela nossa preguiça, pela nossa inércia, ou muitas vezes pelo comodismo, a gente transfere esta responsabilidade de buscar a solução, porque na nossa vida, nesse plano em qual nós nos encontramos, tudo tem solução. E essa solução vem dentro de nós, onde nós acreditamos, né, que temos a condição de buscar, e nunca esquecendo que acima de nós existe um ser superior que é Deus, né, que Ele quer a felicidade de todos os seres humanos. Nós não estamos aqui neste plano para sofrer, nós estamos aqui para crescer, para evoluir e buscando cada um, como a gente diz, dentro do seu credo, né? A doutrina espírita respeita a todos os credos e nos diz também que a melhor religião que nos ajuda é aquela que consegue nos tornar um melhor cristão. Esse é o objetivo, né? Nós somos todos filhos do mesmo Pai. E os ensinamentos que a gente busca, que é de Jesus, todos os credos falam sobre isso aí, é aquela busca dos ensinamentos que Jesus deixou na passagem pelo plano terreno. E o momento em que nós procuramos essa busca e conseguimos nos melhorar, a gente consegue melhorar aquilo que se encontra ao nosso redor. Né, eu tive a felicidade, né, num momento de dificuldade, como eu achava que com o físico, estando com o físico bem, nada acontecia, né? Então foi me dada uma prova, né? Tive um problema de saúde, eu tive uma convulsão em casa no momento, né? Aí busquei o recurso da medicina, né? Como eu sempre digo, me colocaram dentro do forno, fizeram um monte de exames, sabe? E graças a Deus eu vi que o problema estava dentro de mim. Eu precisava me conscientizar de estar com a minha mente, a minha consciência mais tranquila, mais em paz. E aí as coisas, o físico fica bem, porque na época eu gosto do futebol, sim, jogava, não, jogo 2 vezes, comigo não vai acontecer nada. E do nada, né, foi me dada a prova, aí busquei dentro da doutrina e me encontrei dentro da doutrina, né, e hoje fazem 25 anos, né, daí fui acolhido na Sociedade Espírita Amor em Jesus, através do seu Abraão, que nos deixou um legado muito grande, né. E a gente procura dentro das condições que a gente se encontra, né? Somos seres em evolução, temos dificuldades, muitas, temos algumas mazelas, bastante, mas também o ser humano, todos nós temos uma capacidade e temos muitas qualidades, e hoje em dia a gente tem que valorizar até no mundo que a gente vive as coisas boas que a divindade nos proporciona. Nós damos muita vazão ainda ao negativismo. É verdade. Então a gente procurando, né, se controlar e buscar esse aperfeiçoamento que a doutrina nos oportuniza, porque a doutrina não nos obriga a nada. Ela nos esclarece, ela nos orienta, e a decisão é eu que vou tomar. Uhum. Eu tenho um ensinamento que eu trago da vida também, que o meu pai dizia assim, ó,
a decisão da tua vida, ele dizia, Beto, vai ser tua. Né? E não é o companheiro, o amigo, a coisa. Quando tu fizer alguma coisa, é tu que decidiu. E até eu teve um momento de dificuldade, eu já com 20 anos, né? Aí o pai disse, olha, eu estou sabendo alguma coisa que tu fez aí. O que eu te dizia? A responsabilidade é toda tu. Não é, não, fulano. Não. Tu tem o livre-arbítrio de decidir. Né? Então a gente sempre procurar e decidir, tá consciente e procurar fazer o melhor. Muitas vezes o que a gente está procurando alcançar não é o melhor, mas a gente sabe das lutas que, por exemplo, eu tenho, a Ariete tem, tu tens no dia a dia, né, para a gente estar no patamar que a gente está, né? Muitas vezes olha para a pessoa, mas tão tranquilo, tão sereno, né? Mas a gente busca, né, dentro da doutrina e fazendo o que a gente pode. Não vamos agradar a todo mundo, nem Jesus conseguiu esse contento, né? Mas a gente busca dentro da doutrina se aperfeiçoar, se melhorar dia a dia, né? Com tranquilidade. Beto, e a agenda, como é que funciona o horário da Sociedade Espírita Amor em Jesus? A Sociedade Espírita Amor em Jesus, ela foi fundada dia 15 de agosto de 1955, através do seu irmão Luquita, que é pai de São Abraão, dos Colomé, e até o nosso centro lá é conhecido como Centro dos Colomé, né? A casa funcionava onde morava o seu Luquita e a dona Zeferina, no terreno lá, como a gente diz, a gente chama da casinha. Até eu vou ter passar depois a foto, uma casinha de madeira bem simples, bem humildezinha, né? E depois, com o tempo, foi doado o terreno na frente, que era da família dos Colomé, foi doado para um dos filhos do Colomé. E ela fez a doação para a casa. Tanto é que essa casa hoje, na realidade, ela pertence, a gente só comanda, né? E porventura, se um dia acontecer, a casa pertence à Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Ela é filiada também, né? E eu gostaria de contar também da história que o seu Abraão falou, assim, que quando foi feita a casa só tinha o terreno. E daí uma pessoa que ajudou muito foi a Maria do Carmo Fernandes, a esposa do seu André Melo, né? Através de uma correntinha, que ele conta essa história de uma correntinha, foi feita uma ação entre amigos. E dali que fluiu e foi construída a casa, né? Então, hoje em dia, ela tem uma estrutura bem boa, né? Nós temos uma equipe de trabalho lá, nós somos em torno de 35 pessoas, entre o grupo dos trabalhadores da casa e o grupo de estudo, né? Nós temos, na segunda-feira, que são as atividades da casa, nós temos a reunião mediúnica, que é às 19h30, nós temos um grupo de 10 médiuns, é feito o trabalho só a mediunidade, né? Aí na segunda-feira também, pela parte da tarde, nós temos a parte de assistência social, que a nossa irmã Helena Colomé, a Maria Cleci, a Vera Flores estão sob o comando no dia de hoje. É feita a distribuição de roupa, calçados e alimentos. A gente distribui no ano uma média entre calçado e roupa em torno de 4.500 peças, né, que são tudo, a gente recebe doações da comunidade e faz essa doação para as pessoas que lá procuram. Todas as segunda-feira, a partir das 14 horas. A gente assiste também em torno de umas 8, 10 famílias com cestas, também que são feitas doações através dos trabalhadores, e sempre tem algum irmão que, como a gente menos espera, descarrega lá uma certa quantia de cesta e alimento que a gente distribui para os nossos irmãos que necessitam. A gente só faz o trabalho do meio campo, né? A gente recebe e tudo é doado, né? Nós temos também um trabalho que é realizado na terça-feira pela parte da tarde também, que é o tipo de uma assistência fraterna na casa para pessoas que se encontram acamadas, doentes, que não podem comparecer à casa. Aí, se a família nos procura e pede, a gente vai até o lar e faz uma oração, faz uma prece, um passe, uma fluidificação de água, que é um trabalho. Isso aí, quando a família nos convida, nós temos uma equipe de 2 a 3 médiuns que vão na casa toda terça, tem esse horário disponível a partir das 14 horas. Alguém que tiver interesse, que precisar, a gente consegue fazer esse trabalho. Na quarta-feira nós temos o nosso grupo de estudo, que dá em torno de 25 pessoas, às 19h30 até às 20h30, né?
as pessoas para frequentar o nosso grupo de estudo lá isso já vem de tempos da casa. São pessoas que frequentam a nossa casa lá, né? Então, que tem uma frequência de 2, 3 meses, a pessoa fica à disposição, fica querendo participar dos estudos, é acolhido. Hoje nós estamos trabalhando o livro dos médiuns, né? Que é feito um estudo, é um debate, porque na doutrina não existe um expert na doutrina. Então, todo mundo está aprendendo. E como a gente diz, ora a gente ensina, ora a gente aprende, né? Nós estamos todos procurando a mesma porta, que é a porta do crescimento e a porta da evolução, cada um na sua condição, né? Na sexta-feira, Miguel, a gente tem a palestra pública, né? Onde é feito a explanação do Evangelho, o passe, a fluidificação. E também na sexta-feira, se algum irmão precisa de um atendimento especial, o atendimento fraterno, ao qual a Ariete orientou, a gente faz na sexta-feira após a reunião lá na casa. E no domingo, às 10 horas, nós temos a hora da prece, né? Todas as manhãs, só não tem o passe, né? É feita uma explanação do Evangelho, uma prece, em torno de 20 minutos, todos os domingos, às 10 horas. Essa é a nossa rotina da casa, que fica localizada na Coronel Estácio Nascimento e Silva. Aí o número eu anotei aqui. Ó, Piton, depois tu confere, Piton, e é 422 para nós. Um abraço, né? E esse é o trajeto que a gente faz, né? Procurando se doar, né? Buscando dentro dessa doutrina, que ela não nos cobra nada, né? A gente faz de livre e espontânea vontade, né? Porque, como a gente diz, quando a gente está explanando alguma coisa na doutrina, na casa, o primeiro que está escutando é o que está falando, né? Muitas vezes as pessoas, tu falou, não, primeiro para mim, né? Então esse é o legado, né? Então esse é o trajeto que a gente, enquanto aqui estamos, né, procurando fazer com carinho, com respeito, acolhendo todas as pessoas, independente, né, porque do credo, às vezes que, né, independente da condição social, né, sexo, raça, a cor, somos todos, esse é o legado que a doutrina diz, que Deus deixou, somos todos irmãos, nós precisamos uns dos outros, porque se a vida fosse só individual não teria o porquê. E não é por acaso que a gente encontra as pessoas na caminhada, que alguma coisa a gente recebe, alguma coisa a gente doa e partilha, né? Esse é o legado que a gente deixa aí para os irmãos. Também temos 2 atividades que eu esqueci na casa, agora o Beto falando, eu me lembrei. Nós também temos atendimento aos lares, no caso, na terça-feira à tarde, aquelas pessoas acamadas que não podem, tem um grupo que vai até a casa. E no primeiro sábado de cada mês, também é feita a entrega de ranchos e de roupas, donativos de roupas. Perfeito. Sempre. Muito bem. Bem, a gente teve assim a oportunidade de ter algumas explanações rápidas, assim, concisas, né, nada muito extenso, para que você tivesse alguma informação com relação às casas espíritas, no caso hoje aqui presentes a Bezerra de Menezes e Amor em Jesus. Nós temos mais 2 casas, né, que são as... Casa Chico Xavier e o Dias da Cruz, Aliança Dias da Cruz. Eu gostaria também de frisar o trabalho que é feito também, Miguel, que a gente não mencionou, Ariete, do trabalho das crianças, né? Tanto a evangelização. Nós temos um grupinho, né? Daí, por exemplo, os pais, quando vão na sexta-feira, que levam as crianças ficam numa sala separada e tem uma evangelização infantil, que a gente chama, sabe? Um começo sobre a doutrina. Então é um trabalho também bem importante, que a sementinha vem de baixo, né? Claro. É em nós é nas quintas-feiras. Que é tanta coisa que a gente acaba não é atividade. O ouvinte Osório Portela, do bairro Elizabeth, está perguntando o seguinte: Miguel, eu queria tirar uma dúvida com os irmãos espíritas. Como falar em livre-arbítrio para irmãozinhos que sofrem de depressão profunda e, às vezes, por causa dessa doença que controla o seu pensamento, até mesmo suas atitudes, acabam, até em alguns casos extremos, ceifando a sua vida? Ele colocou esse questionamento. Como é que o Espiritismo vê isso, essa questão, Beto? Sim, Miguel, o Osório ele estuda conosco lá. Assim, a gente vê assim, a doutrina, por exemplo, a gente tem que buscar, Miguel, também o recurso da medicina terrena, né? E também a ajuda de uma religiosidade, como digo, às vezes, independendo do credo. Né? Como eu bem disse antes, né? As coisas estão dentro de nós, a gente tem a capacidade. Então, muitas vezes, a gente tem que buscar
procurar sair do lugar. Porque, por exemplo, não adianta eu tenho a dificuldade, eu ficar falando na dificuldade, porque ela veio, eu tenho que achar uma solução. Não adianta eu ficar com os outros fazendo barro, né? Porque, na realidade, Miguel, a gente tem próximo da gente, a gente tem um mentor, alguma coisa, nos intuindo. E muitas vezes eles ficam tristes, porque, mas eu estou batendo no teu ombro, busca isso, busca aquilo, e a gente às vezes coloca um propósito, não, hoje não vou por isso, hoje não dá por aquilo, a gente começa a pôr empecilhos. Então a gente tem que, eu tenho que andar para frente, olhar para frente. O ontem já passou, né? Eu tenho que viver o hoje, um momento, e como a gente diz, o amanhã a Deus pertence. Muitas vezes a pessoa deixa de dormir, fica pensando e deixa de usar toda aquela energia pensando no amanhã e deixa de usar ela. Não, mas eu tenho condição de achar uma solução para o que está acontecendo hoje, agora. Eu tenho que tomar decisão agora. Então muitas vezes a gente ou fica muito falando do passado ou pensando no futuro. Não, nós temos que viver o momento é hoje. A guinada que eu tenho que dar na minha vida é a partir de agora. E muitas vezes a pessoa acha, mas é de dificuldade. Dificuldade todos nós temos. É aquilo que tu falou antes. É. Todos nós temos. Às vezes as pessoas dizem, mas tu fala porque tu... Né? Não, a gente tem e a gente busca, né? Mas tudo está dentro do ser humano. Eu tenho que buscar. Eu busco o auxílio, a palavra ajuda, mas se eu não fizer movimento, se eu não me mexer... Eu vou no médico, se eu vou no médico, me dá o remédio, eu não tomo o remédio, não vai resolver. Eu vou no psicólogo, o psicólogo me orienta, me abre uma mente. Se eu não agir, se eu não fizer, não vai acontecer. Então a gente tem que acreditar. Tem uma passagem na própria Bíblia, no Evangelho. Nós somos Deus, Miguel, nós temos um potencial muito grande, só que nós não usamos esse potencial. E muitas vezes esse potencial do lado bom que a gente não usa. Muitas vezes tu usa, né? E se queixa. Né? Então, a doença é nos dada como uma prova. Né? Então, é uma forma que nós temos de aprender também. Então, a gente precisa, às vezes, vencer as nossas limitações. Claro que a gente sabe que no momento de depressão é muito difícil uma pessoa sozinha superar isso. Então, é necessário buscar um auxílio. E esse auxílio vem tanto, né, do lado espiritual quanto da parte física, fazendo junto um tratamento médico e um tratamento espiritual. E a casa espírita ela tem condições, através da doutrina, através da palavra, através do passe, da água fluidificada, do evangelho no lar, trazer esse recurso. E a gente tem relatos assim, de muitas pessoas que estavam entrando num quadro depressivo muito profundo por morte, perda de filhos e parentes, e que entraram na doutrina espírita e conseguiram, através da compreensão, né, que a reencarnação nos traz, a superar suas dificuldades. São inúmeros casos que a gente tem. Os ouvintes estão perguntando como podem fazer doações. Claro que vocês podem falar, não sei se podem falar em nome das outras entidades, mas na Espírita Bezerra de Menezes, do Amor em Jesus, porque vocês comentaram que também dão suporte para algumas famílias, né? De que forma as pessoas que não estejam participando lá com vocês podem fazer doações? Eu vou tomar, por exemplo, para qualquer uma das casas, como a gente diz, a gente é só um meio de transporte, né? Por exemplo, tem a Ariete, eu no meu caso, né, pode me procurar ali na agência, se quiser me deixar alguma coisa, eu repasso para qualquer uma das casas, deixar com o Alex, né, que é o presidente da... Não, é a Nádia. A Nádia, que é a presidente do Chico Xavier, o passarinho dá para deixar aqui na imobiliária Passarinho, imóveis, né, então qualquer um é bem... Do Amor, da Bezerra de Menezes. Pode deixar na própria casa espírita, né? Nas segundas ou nas quintas. E a gente, ou também pode ligar e a gente pode buscar. Aliás, falando de ligar, um ouvinte está perguntando, telefones para contatos. Tem algum telefone para contato de você, das entidades, das casas? Lá na nossa casa pode ser o meu. É 99716 4883. 99716 4883. Ou pelo Facebook, também pelo bate-papo do Facebook, que a gente também responde. A página da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. E para o Amor em Jesus, Betinho?
o meu caso é pelo Face, Uhum. né? Mas eu posso depois passar o telefone de algum companheiro, porque Tá. eu Mas também tem uma página do Facebook com da com Sociedade Espírita Amor em Jesus. Amor de Jesus. É. Uhum. Outra coisa que eu gostaria de colocar, Miguel, assim, ó, a questão assim por exemplo, o ser humano assim, ó, por exemplo, vai na casa espírita, né? E, por exemplo, quem vai na igreja católica, só no momento em que a gente adentra, eu agora como eu sou oriundo da católica, né? Agora tive a missa do meu irmão, da mãe, o ambiente que te faz. Tu chega ali, te traz uma tranquilidade. Quem vai na assembleia, quem vai nas outras igrejas, o ambiente, né? Então te traz uma serenidade, porque queira ou não queira, naqueles pequenos momentos que a gente se encontra ali, ó, tu te desliga momentaneamente daquela tua correria do dia a dia, e daí tu vê, não, a gente tem que achar mais, nos dias de hoje, um tempo pra gente. A gente corre, né? Mas não tem tempo. Não. E quem organiza o tempo é a gente mesmo. Então, independente do credo, né? Qualquer lugar, qualquer templo que tu vai, tu te sente amparado, assistido, né? Então, essa é a busca, né? E sempre se lembrar, ó, eu trago no dia a dia, todos nós, seres humanos, a gente precisa um do outro. A gente tem necessidade um do outro, né? Para essa caminhada evolutiva ao qual nós estamos... que é, como a gente diz, aqui não é morada, aqui é caminho, né? Então a gente procura com calma, com tranquilidade, com acertos, com erros, procurar essa evolução constante, né? Porque a vida é um constante aprendizado, né? E o Espiritismo, a gente não tem assim, essa questão de que religião eu sou, né? O Espiritismo ele está aberto a quem quiser conhecer. Não há esse preconceito, é de tal religião, não. Qualquer pessoa que queira conhecer, que queira estudar. Nós temos estudantes, por exemplo, que pertencem a outras religiões e fazem estudo na nossa casa porque querem conhecer. Aliás, sobre isso, teremos uma palestra dia 27, às 19 horas, né, com a Maria Elizabeth Barbieri, que é aberta a toda a população, não só aos espíritas, mas a todo mundo, né? Nos fala um pouquinho desse evento aí. Pois não. A Maria Elizabeth Barbieri, ela é uma escritora, tá? Ela tem vários livros lançados, mediunicamente, por exemplo, União e Unificação, que até é o tema numa oficina que ela vai fazer na nossa casa para os trabalhadores e estudantes das 4 casas espíritas. Uhum. Os Espíritos Contaram, Cepé, o Guerreiro da Paz, que inclusive foi feito um documentário que vai ser lançado agora, acredito que até metade do ano, que conta a história de Cepé Tiraju e das missões jesuíticas, baseada no livro dela. E ela é uma mulher de grande sabedoria. E ela vem nos trazer exatamente a noção do que é o espiritismo para a população, porque ainda há muito preconceito. Muitas pessoas, às vezes, acham que o espiritismo é só a manifestação espírita, que a gente vai na casa espírita para manifestar a parte espiritual, só a questão de receber os espíritos, como as pessoas pensam. E não é isso, né? A casa espírita, ela é um momento onde a gente vai para nos conectar conosco mesmo, para fazer uma revisão da nossa vida, para, com base no Evangelho, que o Evangelho é uma das obras mais importantes, né, codificadas por Kardec, junto com as outras 4 obras, que nos trazem essa força para a nossa vida, que nos trazem esse auxílio para enfrentar as dificuldades e para a gente ir aos poucos crescendo, evoluindo. E esse, então, é o trabalho que ela vem nos trazer, né, de o que é Espiritismo. Vai ter venda de livros lá também. A gente vai ver se a gente consegue que ela autografe alguns. Tomara. E a gente vai, assim, trazer isso aberto à comunidade como um momento da comunidade conhecer e de divulgar a doutrina. Porque a nossa responsabilidade como trabalhadores espíritas é essa, é divulgar a doutrina. É trazer a doutrina para que as pessoas conheçam e percam aquele tabu de achar que a doutrina é diferente, né, do que realmente ela é, que é esse conhecimento da gente mesmo. Nosso ouvinte Maria Clecibeck Barcelos, doutrina espírita de entendimento, compreensão, conhecimento, experiência, estudo, esclarecimento e muito amor em tudo que nos propomos a realizar. Tudo de bom que podemos realizar é bênçãos divinas, diz a nossa ouvinte aqui, a Maria Clecibeck Barcelos. A Débora Silveira dá um bom dia. A Giane Camargo, para hoje eu te desejo amor, pois sem ele não somos nada, né? E ela prossegue aqui um texto bem longo, que assim colocando
com relação a esse tema. O Evandro Paz, Deus os abençoe pelo trabalho que realizam em benefício da humanidade, diz o Evandro Paz. A Maeli Ivori Peixoto dá um bom dia, o Everton Aquino também. Enfim, são audiências que estão repercutindo essa matéria aqui junto conosco. Bom, são 10h27, né? Nós já estouramos em 27 minutos o nosso horário, mas a intenção é dar uma maior amplitude para esse tema que é muito legal, né? É muito bom, auxilia milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo inteiro, milhares de pessoas aqui no nosso Brasil. E com certeza você, se tem curiosidade sobre esse tema, tem uma oportunidade importante agora, nesse próximo dia 27, então, de você estar lá visitando, conhecendo, ouvindo, né, na Casa de Cultura, dia 27 às 19 horas, essa palestra que vai tratar sobre o que é o Espiritismo, e aí você pode ter mais profundamente conhecimento desse tema. Claro que visitando as casas vai ter ainda mais tempo para isso, como eles próprios colocaram. Eu quero agradecer a Ariete, ao José Roberto pela presença aqui e desejar aí tudo de bom para eles. Deixar o microfone à disposição para o Betinho, para a Ariete, se há algo mais querendo colocar. Se não, as suas pedidas momentâneas dos nossos ouvintes. Betinho, mais algum detalhe, por favor? Mais uma vez, Miguel, agradecer do espaço que tu está nos proporcionando, né? E fica o convite para a comunidade, né? No dia 27, às 19 horas, na Casa da Cultura. Perfeito. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, onde a gente, né, não é a primeira e não vai ser a última. Não é a última, com certeza. Eu agradeço de coração, né? Com certeza, que bom. Ariete, mais algum detalhe? Agradecendo também, né, a oportunidade da gente estar aqui pela doutrina e dizer que a nossa casa está de portas abertas, aqueles que desejarem conhecer, desejarem aprender um pouquinho sobre a doutrina, que dê uma chegadinha na segunda ou na quinta-feira. Até lá. Ariete Marisa Grés Bortolini, presidente da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, José Roberto Escapim, presidente da Sociedade Espírita Amor em Jesus, trouxeram mais detalhes sobre essas casas e também sobre a palestra que vai acontecer no próximo dia 27 aqui em Tupã-Siretã. 10h29, a gente vai a um rápido intervalo comercial. Eu já retorno com a sequência